Eu tenho a ideia de quem deve fazer exercícios são os alunos, porque o aluno deve praticar as atividades para internalizar os conceitos, as leis físicas, as operações matemáticas, etc. Eu não acredito que um professor resolvendo exercício em sala de aula tenha bom resultado com seus alunos. Eu já contestei isso, já verifiquei isso nas minhas aulas, né? Quando eu fico fazendo exercícios, etc., os alunos ficam apenas olhando e chega na hora de uma avaliação, no teste, eles não conseguem evoluir adequadamente. Mas, por desencargo de consciência, estou fazendo esses exercícios. Então, esse exercício fala o seguinte, é aplicado à biologia também. Para uma pessoa com audição normal, o som mais fraco que pode ser ouvido a uma frequência de 400 Hz possui uma amplitude de pressão aproximadamente igual a 6 vezes 10 a menos 5 Pascal. Calcule a intensidade do som correspondente a essa pressão, o nível de intensidade sonora, a amplitude de deslocamento dessa onda sonora. Então veja aqui que são 3 conceitos e 3 leis. A intensidade, nível de intensidade e amplitude de deslocamento. Para que você internalize esses conceitos, você precisa ler o livro-texto. E aqui eu vou simplesmente lançar mão dessas equações. Mas é importante que você faça uma leitura prévia do livro. Então vamos lá. Vamos recordar aqui as nossas equações. A intensidade sonora eu posso escrever como o produto da velocidade de propagação vezes a amplitude de pressão máxima ao quadrado, dividida por 2 vezes o módulo de compressibilidade volumétrica. O nível de intensidade sonora, que é representado pela letra beta, é igual a 10 log da intensidade sonora dividido pela intensidade sonora de referência decibel. E a amplitude de pressão é igual ao produto do módulo de compressibilidade vezes o número de onda vezes a amplitude de deslocamento. Nessa expressão nós já tínhamos calculado na seção 16.1. O número de onda é 2π dividido pelo comprimento de onda. A velocidade é o produto do comprimento de onda vezes a frequência. Então, substituindo o comprimento de onda na primeira expressão, eu tenho que o número de onda vai ser igual a 2π vezes a frequência dividido pela rapidez. Poderia, inclusive, substituir essa equação anterior. Então, a pressão máxima vai ser o módulo de compressibilidade, 2π vezes a frequência dividido pela velocidade, vezes a amplitude de deslocamento. Então esse ar aqui não é área, é amplitude de deslocamento. Estou usando a anotação do livro. Então vamos lá, letra A, intensidade correspondente. Então a intensidade vai ser V dividido por 2B vezes a pressão máxima ao quadrado. Então, a intensidade vai ser igual a 344 metros por segundo, velocidade de propagação do som no ar, 2 vezes o módulo de compressibilidade para o ar, que é 1,42 vezes 10 elevado a 5 Pascal, vezes a amplitude de pressão máxima, que é dado no problema, que é 6 vezes 10 elevado a menos 5 Pascal, ao quadrado. Então, a intensidade sonora vai ficar igual a 4,4 vezes 10 elevado a menos 12 watts por metro quadrado. Porque o watts aqui, lembrando que é joule por segundo, tem essa dimensão que está correta, né? Que é potência por área. Na letra B, o nível de intensidade sonora é igual a 10 decibéis log da intensidade sonora dividido pela intensidade de referência. Então, o nível de intensidade sonora é 10 decibéis log de 4,4 vezes 10 a menos 12 watts por metro quadrado dividido pela intensidade sonora de referência, que é igual a 1,0 vezes 10 a menos 12 watts por metro quadrado. Veja que o argumento do log é adimensional. Então, se você tiver unidades diferentes, tem que colocar na mesma unidade para que você cancele adequadamente. Então, o nível sonoro vai ficar igual a 6,4 decibéis. É um nível sonoro relativamente baixo, né?
que é o menor nível do som que essa pessoa consegue ouvir, como se fosse um alfinete caindo no chão. E agora a amplitude de som é a amplitude de deslocamento, que eu calculo pela nossa expressão anterior, né? Então vai ser o produto da velocidade vezes a pressão máxima, 2π vezes a frequência, vezes o modo de compressibilidade. Então 344 metros por segundo, vezes 6 vezes 10 a menos 5 Pascal, dividido por 2π vezes a frequência, que é igual a 400 Hz, vezes o modo de compressibilidade do som no ar, que é 1,42 vezes 10 a quinta Pascal. Isso aqui tem que ter unidade de comprimento. Se você fizer análise dimensional, você vai encontrar algo com unidade de comprimento. Então, 5,8 vezes 10 a menos 11 metros. Então, isso daqui é o deslocamento que o seu tímpano vai sofrer para esse nível de intensidade sonora e para essa amplitude de pressão. Ou seja, com uma amplitude de pressão de 6 vezes 10 a menos 5 Pascal, o nível sonoro que você ouve é de 6,4 decibéis. E o seu tímpano vai se deslocar de 5,8 vezes 10 a menos 11 metros. Né? Um pouco menor, uma ordem de grandeza menor que um angstrom. Né? Veja como o tímpano é um órgão bem sensível, né? Uma membrana bem sensível.